Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino e estou hoje junto com o nosso amigo intérprete de Libras, Hermes. Olá, Hermes! Para a nossa aula de Biologia referente à semana 4 do seu PET. Vamos tratar então, para você, aluno do segundo ano, sobre o tema Reino Fungi. E nessa aula de hoje, nós vamos conhecer os representantes do reino fungi, compreender as principais características dos fungos e conhecer a diversidade dos fungos. Bom, para a gente iniciar, vamos saber então as características que são gerais aos representantes desse reino. Lembrando sempre que, como nós estamos falando do reino fungi, nós vamos falar então características básicas e que são comuns a todos os representantes e, em alguns casos, a maioria deles. Então, todos os seres do reino fungi são eucariontes. Lembram-se que somente os seres procariontes, bactérias, cianobactérias e árqueas, que vão possuir a célula procariótica. Já os demais seres vivos, fungos, protozoários, plantas e animais, vão possuir uma célula eucarionte. Então, todos os fungos são eucariontes. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Quando nós estamos falando de fungos unicelulares, são aqueles seres, então, que vão possuir apenas uma célula. Pluricelulares, mais de uma célula. Eles são heterótrofos por absorção. Vinícius, que nome novo que é esse aí? Até então eu só conhecia heterótrofos, agora é heterótrofo por absorção? Sim. Quando eu falo que os fungos eles são heterótrofos por absorção, significa que eles fazem, então eles necessitam de buscar o seu próprio alimento através de outro ser vivo, mas ele não vai ingerir, ele vai lançar no meio enzimas. Então eu tenho aqui o alimento. O fungo ele vai lançar enzimas digestivas sobre esse alimento e quando então essa enzima quebrar essas moléculas, o fungo vai absorver. Por isso então eu falo que ele vai ser o quê? Heterótrofos por absorção. A sua digestão vai ser extracelular, diferente de nós, seres humanos e da maioria dos animais, ou quase todos, digamos assim, que a sua digestão vai ser intracelular, que nós somos heterótrofos por ingestão. Eles vão armazenar glicogênio, então a sua reserva de energia vai ser glicogênio. Há muito tempo acreditava-se que os fungos eles eram mais evolutivamente falando parecidos mais próximos das plantas do que dos animais. Então, isso pode ser uma das causas que pode quebrar essa teoria, por exemplo, é esse armazenamento de glicogênio. Plantas armazenam amido, animais armazenam glicogênio e os fungos também armazenam, então, o glicogênio como principal substância de reserva. A sua parede celular, quando o fungo vai possuir, vai ser uma parede celular de quitina. Quitina é um polissacarídeo de mesma constituição do esqueleto dos artrópodes. Sabe, aquele esqueleto rígido, barata, quando você pisa na barata não dá aquele crequezinho? Então aquilo ali, aquele exoesqueleto, aquele esqueleto externo dela, é constituído de quitina, que é a mesma substância que vai ser constituinte, aliás, da parede celular dos fungos. Quem são os fungos? Bolores, mofo, leveduras, cogumelos, todos esses são fungos. Então, os fungos eles possuem uma enorme diversidade. E os fungos eles vão possuir extrema importância para nós, seres humanos, para a sociedade e para o meio ambiente. Por quê? Primeiro, a gente pode falar que os fungos eles possuem uma importância médica. Por quê, Vinícius? O primeiro antibiótico descoberto foi através de por acaso, a descoberta então da penicilina, o primeiro antibiótico, onde então Alexandre Fleming,
né, que era o pesquisador que estava pesquisando essas culturas de bactérias, ele deixou lá, então, percebeu que bactérias não cresciam ao redor do gênero desse fungo aqui, ó, Penicillium. Daí, então, ele, estudando mais profundamente, percebeu que esse fungo liberava, então, toxinas que matariam essas bactérias. Daí, então, o primeiro antibiótico. Olha a importância médica aí. Fermentos biológicos, olha a atividade econômica. Nós sabemos que vários fermentos biológicos, pão, por exemplo, olha a massa de pizza, a massa do pão, ela vai crescer quando você compra aquele fermento biológico. Nós temos então fungos ali, responsável então em fazer a fermentação, e isso faz com que sua massa cresça. Decompositores, nós sabemos que a maior parte, né, da reciclagem de nutrientes e dos seres decompositores que nós temos na natureza são representados pelos fungos e pelas bactérias. Olha a importância aí na decomposição. Comestíveis, existem sim fungos comestíveis, credo, Vinícius. Quem nunca comeu um bom estrogonofe com champignon, aquele cogumelozinho? Olha o fungo aí. Shiitake, shimeji, dentre outros que nós temos aí, são todos fungos. Inclusive tem um fungo que ele é caríssimo, eu nunca comi. É tipo caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Tem aquele fungo que é a trufa, que chama, ele é caríssimo, a pessoa rala então só pedacinhos de trufa em cima de alguns pratos, porque é um cogumelo, é um fungo e que tem de grande valor econômico. E diz que tem de grande sabor também. Olha aí então, as micorrizas, que são associações benéficas que vão acontecer entre plantas e algas, desculpa, entre fungos e raízes de plantas, tá? Que vão permitir então a fixação biológica do nitrogênio e vão dar outras substâncias, substratos também para essa planta. Olha que importância, então, econômica. E quando falamos também na questão dos líquens. Líquens vai ser outra associação, uma associação obrigatória. Quando nós falamos em associação obrigatória, nós estamos falando em mutualismo. É obrigatória para os dois seres, entre fungos e algas, ou cianobactérias. Como assim? Olha que interessante. Nós temos aqui, então, ó, várias aqui, fungos, por exemplo, e aqui, entre eles, nós temos aqui, ó, as algas. Isso daqui forma, então, o que a gente chama de líquens. Mas por que, Vinícius? Enquanto o fungo, ele vai oferecer, então, o substrato, vai oferecer, né, outras nutrientes necessários para essas algas. As algas, então, vão fornecer alimento para esse fungo. Olha que interessante. Mas, Vinícius, quando fornece alimento, vai ser maléfico? Não. Eles estão contando em uma simbiose tão grande que vai ser obrigatória para os dois, para a sua sobrevivência. E os líquens, todos nós conhecemos, que são esses daqui que eu trouxe para vocês. Olha que interessante. Vamos pegar esse pequenininho aqui primeiro. Então, quando a gente tem locais de umidade, troncos de árvore, geralmente, esse daqui é do quintal lá da minha casa. Reparem que isso daqui, olha, são líquens. Isso que eu acabei de falar com vocês. São essas associações benéficas, tá? E obrigatórias entre fungos e algas. Uma importância muito grande do líquen é que os líquens, eles são considerados como bioindicadores de qualidade de ar. Como assim, Vinícius? Quando a gente fala em bioindicadores, eu estou falando de seres vivos, então, que vão ter esse papel de indicar uma boa qualidade, como, por exemplo, o ar. Reparem nesse pedaço de tronco aqui. Estão vendo aqui que esses líquens têm uns verdes mais claros, verdes escuros, só que eu pego aqui, olha, esse amarelinho aqui, ó, bem esse daqui. Isso daqui, então, quanto mais colorido é o meu líquen, significa que mais puro é o meu ar. Eles podem ter também outras cores, igual aqui, ó. Nós temos aqui o vermelho, deixa eu achar aqui o vermelhinho, aqui, ó.
Tá vendo? Isso tudo aqui, então, significa que são boa qualidade de ar. Isso são os meus líquens. E a gente tem classificações para isso, mas que eu não vou aprofundar com vocês. Então, para quem não conhece o líquen, é isso. Então, eu trouxe aqui para vocês cogumelos, né? A questão das micorrizas, aqui a levedura, aqui, então, uma colônia de bactérias com desenvolvimento de penicilina e aqui os líquens. Bom, quando a gente fala da estrutura de um fungo, obviamente pluricelular, a gente lembra logo então dos cogumelos. Para a gente já ficar familiarizado, esses daqui são os que nós chamamos de basidiomicetos, tá? Mais para frente eu vou falar dele. Então eu tenho estruturas então que parecendo aqui vários filamentos que nós chamamos de hifas. Essas hifas, elas vão ser a constituição, a estrutura básica de um fungo pluricelular. E o conjunto dessas hifas nós chamamos então de micélio. Então, hifa vai ser a unidade constituinte. Quando eu tenho várias hifas, eu chamo de micélio. Nesse caso aqui, todos esses cogumelos então que formam esse chapeuzinho aqui, nós falamos que essa parte de cima aqui nós chamamos de corpo de frutificação ou micélio reprodutivo. O que isso significa? Que esse micélio ele vai ser adaptado para a reprodução. E essa parte de baixo aqui a gente chama de micélio vegetativo, que serve para fixação desse fungo no seu substrato. Quando a gente fala nas hifas, as hifas elas possuem formas, dois formatos. Quando a hifa ela vai ter vários septos que a gente fala, nós chamamos de hifas septadas. Olha aqui como que vai funcionar, para a gente compreender essa estrutura de hifa septada. É como se fosse várias células, então, ó, várias células que vão estar aqui, ó, dividindo. Cada coisinha dessa daqui, então, eu chamo de septo. Então, quando eu falo de hifas septadas, eu estou falando dessas hifas, então, que vão ter essa separação. E quando eu falo que uma hifa ela não vai ser septada, que então, aqui, ó, só tem os núcleos, eu falo então que é uma hifa cenocítica. Repetem comigo. Hifas que não vão possuir esses septos, que não vão ser septadas, chamamos de hifas cenocíticas. Tranquilo? Então vamos lá então. A classificação dos fungos, quando a gente fala em diversidade dos fungos, ela vai ser muito grande. Por quê? Porque ela gera ainda alguns temas que podem gerar discussões ainda no meio científico. Tá? Então a gente vai utilizar por meio de 4 grupos básicos da classificação dos fungos, que vão ser os ascomicetos, lembrando sempre que todo grupo de fungo termina com ceto no final. Então, ó, ascomicetos, basidiomicetos, zigomicetos e quitridiomicetos. Então, reparem que todos eles vão terminar com micetos no final. E isso tem muito a ver quando os fungos eles vão produzir esporos, eles têm a ver com a estrutura então que vai armazenar esses esporos. Tranquilo? Vamos lá então. Primeiro grupo que a gente vai estudar são os quitridiomicetos. O grupo então dos quitridiomicetos vai incluir fungos de maioria terrestres ou então que vão viver em água doce. Eles podem ser ou unicelulares ou pluricelulares. Quando eles são pluricelulares, as suas hifas são cenocíticas. O que são hifas cenocíticas? Aqui, ó, até não anotei aqui, ó. Hifas cenocíticas. São hifas, então, que não vão ser septadas. Então, as suas hifas são cenocíticas. Exemplo, esse fungo aqui com esse nome difícil,
tá? Que ele vai causar uma doença que vai atacar a pele dos sapos. Várias espécies, então, de anfíbios e várias espécies de sapos estão morrendo devido, então, a esse fungo. Segundo grupo que a gente vai ver são os zigomicetos, tá? Eles podem ser aquáticos ou terrestres. Quando são pluricelulares, nós chamamos que as suas hifas, elas são hifas cenocíticas, Eles podem reproduzir tanto de forma sexuada como de forma assexuada. Exemplo, bolor negro. Sabe aquele quando você deixa o pão fora da geladeira, ou você deixa o pão muito tempo que ele vai ficando aqui, ó, todo mofado, preto? Então, não é mofado, vai ter o bolor, tá? Esse bolor negro vai ser, então, um exemplo de fungo. Terceiro grupo que nós vamos ver são os ascomicetos, tá? Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, com as suas hifas septadas. Reparem que quitridiomicetos e zigomicetos possuem hifas cenocíticas. Ascomicetos, hifas septadas. Exemplo, levedo de cerveja, que é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Fermento biológico também. Os líquens são os tipos de ascomicetos. Penicillium, que são a penicilina, né? O fungo, então, do gênero penicilo, que originou-se essa descoberta da penicilina. Aspergillus, o que vai ser esses aspergillus? É esse fungo que está aqui, ó, atacando o amendoim. Quando, então, esse amendoim ele vai possuir, então, esse fungo, quem aí já viu amendoim, leguminosa, quando está guardada, condicionada há muito tempo, e vai ter, então, parecendo aqui, olha, está mofado, é um fungo desse gênero aqui, e que ele vai possuir aflotoxinas, vão ser substâncias tóxicas e que podem ser muito perigosas, podem ser até cancerígenas, tá? Então, tomem cuidado. E por último grupo, nós vamos ver, são os basidiomicetos. Quem são os basidiomicetos? São fungos pluricelulares, que os seus esporos, eles são sexuados, que nós chamamos de basídeos, daí o nome que eu falei com vocês. Exemplo, cogumelos, orelha de pau, que é esse daqui que a gente está vendo. Quando eu falo em reprodução, tá? Durante o ciclo de vida dos fungos, eles vão apresentar fases reprodutivas diferentes, que pode ser assexuada ou sexuada, tá? Só que esses mecanismos vão ser muito complexos. Nosso tempo está acabando, não vai dar tempo da gente estar explicando, então, sobre essa questão da reprodução dos fungos, mas eu deixo aqui dos slides para a gente falar sobre a reprodução assexuada, que alguns fungos podem fazer por forma de fragmentação, pedaços das suas hifas, né, vão ser lançadas ao meio e daí, então, origina-se um novo ser. Brotamento, como é o caso, então, do Saccharomyces cerevisiae, que vai fazer esse tipo de reprodução assexuada, e da esporulação, que são métodos de reprodução que nós já conhecemos. Quando falamos em reprodução sexuada, vai ser um ciclo mais complexo e específico para cada um. Deixo aqui para vocês um esquema, para vocês verem, então, como que vai acontecer essa questão sexuada e assexuada do ciclo de vida dos fungos. E aí, eu deixo também uma questão do Enem, clássica questão do Enem para vocês resolverem no final da aula, e com o gabarito. Bom, chegamos ao fim, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado da aula, espero vocês então, até a próxima semana. Até mais!